espiritualidade amiga aqui presente, de todos nós da casa, que possamos conviver estes momentos tão especiais em que nós deixamos o nosso lar, a nossa casa, para vir a esta outra casa tão maravilhosa que nos acolhe, onde nós aprendemos, celebramos as mensagens morredoras do Mestre Jesus. Nos possam alegrar nossos corações, seja aquela que nós estamos tão necessitados nesta noite, em trazer aquele refrigério, né, na nossa alma. Nós vamos, nesta noite, desfrutar esses momentos de leito espiritual aqui na casa aos aflitos, também direcionado aos internautas que nos acompanham. Eu vou dar alguns recados aqui das atividades da casa. Nós estamos começando o ano. Às vezes as pessoas perguntam, mas qual é a atividade da casa? E até para vocês também passarem. Na segunda-feira, todos nós sabemos, temos aqui a palestra, o passe. Dia 13, que é na próxima segunda, reinicia a padaria. Aquelas coisas maravilhosas, aquela alegria, né, que aquele trabalho também traz, somando a este trabalho aqui. Na quarta-feira, nós temos aqui à tarde o plantão de passes, para quem não sabe, das 3 às 4h30. A nossa companheira Lúcia, responsável pela equipe, e aqui subindo a rampa. Então, quem desejar receber um passe, os nossos companheiros estão lá nesse trabalho tão maravilhoso. E à noite, na quarta, nós temos também a fluidoterapia. Para quem estiver necessitando, quiser mais informações, na segunda fase a ficha e uma entrevista. E depois, na quarta, vem para o tratamento da noite. Se quiserem mais informações, nós estamos aí para fornecer. Né? Na quinta-feira, nós temos aqui na casa, na residencial, com mais de dinheiro, um grupo de estudos do Evangelho. Um grupo muito com os companheiros, né, juntos, unidos, aí participando desse estudo do Evangelho, que é tão importante. Eu estava falando com o Flávio, a necessidade do Evangelho em nossos dias. O Evangelho é tudo, né, gente? É tudo, é nosso direcionamento. Então, nós temos também esse curso do Evangelho. No sábado à tarde, nós estamos com um trabalho muito grande de fazer as cestas que nós entregamos no domingo, as cestas com alimentos. Então, nós temos aí à tarde, a gente fica da 1 até a tardinha, fazendo esse trabalho com os legumes, com as frutas, com aquilo que vai na cesta básica. Então, sempre precisamos de pessoas para nos ajudar. É um trabalho muito alegre, é um trabalho muito bom, onde a gente tem uma convivência fraterna assim, maravilhosa. Aí depois do trabalho nós temos um lanchinho, é muito bom. Você tem o grupo do amigo, também está vendo, né? A gente colocando. Então, venha para cá. Às vezes a gente fica em casa, sentado, fica lá até tristonho, pensando que não devia, não é? Então, vem para casa. E é uma alegria imensa. Tá? E no domingo de manhã, nós temos também outra festa espiritual aqui na casa. Temos a palestra, temos o passe, temos a entrega dessas cestas, né? Nós começamos com 5, 6 cestas, já estamos com 40. Então, tudo cadastrado, tudo certinho. Aí temos a entrega, né? Temos o bazar funcionando, os 2 bazares. Temos o trabalho do samaritano, que estamos precisando também de irmãos para nos auxiliar no trabalho do samaritano, que é a visita àquelas pessoas acamadas, que não podem vir na casa. Precisam receber, né, um passe, uma mensagem, uma leitura. Então, nós estamos precisando de irmãos para compormos mais equipes. Após a palestra, saem as equipes para fazer esse trabalho. Não é um trabalho que fica o dia inteiro, né, a manhã inteira, não tem gente. É 1 hora, 1 hora e meia, olhe lá. Faz as visitas. Por quê? Porque são divididos
auxiliar também neste trabalho. Já falamos demais, né? Então, nós vamos hoje convidar nossa companheira de doutrina, Antônia, que vem acompanhando, né, os que hoje vai fazer a palestra. Já vou apresentar o Flávio. O Flávio é do grupo espírita Flávio Maninho, Fonte Viva, lá da cidade de Votuporanga. Um grupo que é uma beleza, nós estamos sempre recebendo pessoas de lá para nos trazer a mensagem. E a gente fala que quando vem de casal, então já é um combo, né? A mulher ou ele faz a palestra, faz a prece e vai fazer a palestra, faz a palestra. E hoje nós temos a grata alegria de estar aqui já de início com a Rony. E depois, então, o Flávio vai nos trazer a mensagem edificante da noite. Vamos lá. Vamos acelerando o nosso coração, agradecendo a Deus pelas infinitas bênçãos que Ele nos dá. Ficamos a Ti, ó Pai. Nos abençoe conforme cada necessidade. Prepara para os nossos pais, cuidando das pessoas que não puderam estar aqui presentes. Agradecemos aos benfeitores amigos que estiveram desde o manhã, cuidando destes lados, cuidando de cada detalhe que vamos receber essa noite. Vamos, Pai, o Senhor cuide de cada um de nós. Seja conosco hoje e por sempre. Assim seja. Então, nós vamos passar a palavra do Flávio para que ele dê o direcionamento, né? Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Cristo esteja conosco. Trago sempre um abraço fraterno do Grupo Espírita Fonte Viva de Votuporanga, da qual estou como presidente há mais de 20 anos. Eu e a Toninha dividimos esse encargo dentro da Casa Espírita lá em Votuporanga. Não sou orador, sempre falo todo mundo, eu sou um cara que fala, então sou falador. O orador é um cara igual o Orson Carrara, que vai estar semana que teve aqui em novembro, vai estar semana que vem lá na nossa casa, que é aquelas pessoas que conseguem tirar uma pequena linha, uma hora de palavra e sempre cheio de histórias. Deixa eu falar a verdade para vocês, eu gosto de falar sempre do Evangelho, eu sou um falador do Evangelho, de alguma forma gosto de multiplicar, de semear esses ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Hoje eu vim falar no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente de um texto, A Porta Estreita. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto de Mateus, de Marcos, desculpa. Mas ele está em Mateus e ele está em Lucas. Só para vocês terem uma ideia, Mateus, você fala assim, que é um cara que escreveu para judeus, ou seja, é curto e grosso, não tem rodeio, não tem história. Ele fala assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. A figura de Valdo Pereira Franco vai falar para nós que caminhar pelo caminho aberto é não encontrar portas. Nós não encontramos portas. Nós só encontramos portas se nós realmente quisermos passar por essa porta estreita. Mas eu falei para vocês que eu gosto de Lucas, eu falei. Olha Lucas. Lucas ouviu Maria, ouviu a mãe de Jesus. Ele escreveu o texto dentro do Evangelho, ouvindo João e ouvindo Maria. Olha como é que é mais grosso, não é tão curto. Ele fala assim: a
Alguém fez uma pergunta a Jesus: Senhor, serão poucos os que salvam? Respondeu-lhe ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E ele continua: e quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos hei a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós, que praticai a iniquidade. Então haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. E então os que forem os últimos serão os primeiros, e que forem os primeiros serão os últimos. Você vê como é que ele é muito mais longo, dá muito mais coisa para a gente pensar. Mas o interessante é que eu tenho uma notícia para vocês: não existem 3 ou 4 caminhos na nossa vida, existem só 2 caminhos. Em qualquer situação que você estiver, não adianta você ficar esperando ter 2, 3, 4 caminhos. Sempre terá só 2 caminhos. Jesus estava totalmente correto. Robert Frost é um cara que escreve na literatura inglesa e ele é americano. E ele, em 1916, ele escreveu um poema que a gente vai ler, mas de uma forma muito interessante, que ele vai falar sobre esses 2 caminhos. E o texto, o nome desse título é O Caminho Não Escolhido. Robert Frost é o cara que viveu até 1964, mais ou menos, e é muito interessante que em 1961, Kennedy, quando vai tomar a presidência dos Estados Unidos, o convida para reclamar um poema dele. E ele reclama esse poema. É muito interessante que ele escreveu esse poema em 1916. Robert Frost, para vocês terem uma ideia, podia ser um cara hoje que seria uma influência, se ele vivesse hoje. Ele era uma pessoa muito dinâmica, ele escreveu muito. Quando o pessoal tentou fazer isso com ele, levar ele para a Inglaterra, deixar ele um tempo na Europa, para ele expandir, para ele vender mais livros dele, mas ele ficou um ano na Inglaterra e olhou e falou assim: meu lugar é ficar nos Estados Unidos, uma faculdade pequena, trabalhar com pouca gente e ensinar a língua para os meus alunos e ensinar literatura para eles. E volta para os Estados Unidos e vai morrer estudando, lecionando, sendo professor de uma faculdade, sempre foi. E é interessante que ele fala assim: num bosque amarelo, 2 caminhos se separaram, e lamento não poder seguir os 2. E sendo apenas um viajante, fiquei muito tempo parado, e olhei para um deles tão distante quanto pude, até que se perdia na mata. Então eu tomei todo, como sendo o mais merecedor, e tendo talvez o melhor direito, porque estava gramado e queria ser usado. Embora os que lá passaram os tenham realmente percorrido de igual forma, e ambos ficaram nessa manhã, com folhas e passo nenhum pisou. Guardei o primeiro para outro dia. Embora sabendo como um caminho leva para longe, duvidasse que algum dia voltasse novamente. Direi isso, suspirando, em algum lugar, daqui a muito tempo, 2 caminhos se separaram, num bosque, e eu escolhi o menos percorrido, e eu fiz tudo isso, fez toda a diferença. Robert
Frost vai falar isso em 1961, quando Kennedy assume, para mostrar para o Kennedy, talvez assim, falando assim: olha, você vai ter muitas escolhas sendo o presidente da maior nação do mundo, mas você sempre encontrará dois caminhos. Não adianta você querer esperar que você vai encontrar sempre dois caminhos. Na relação com o próximo, que tipo de caminho que a gente escolhe? Só existem dois caminhos: o do amor ou da intransigência. Não existe outro caminho. Gosto de histórias porque fixa melhor na nossa cabeça. Amor ou intransigência, libertação. André Luiz. Uma mãe, adoro mãe. Já falei com Jesus e falei com Deus, eu já tive qualidade da vida. Na próxima encarnação, se eu não tinha mulher, eu vou ver. Vai ser mãe. Eu preciso dessa experiência. Acho que já tive lá atrás, mas adoraria ser mãe, porque vocês mães são diferentes. Vocês mães são muito melhores que uma avó, muito melhores. Uma mãe chega no plano espiritual, vai pedir a Gúbio um Senhor, um espírito tanto mais evoluído, que a ajudasse, porque um filho dela estava sofrendo. Essa semana nós conversamos, semana passada conversamos com duas mães. E é muito legal conversar com ela. Uma fechou a porta do filho, porque o filho retornou de novo para a cadeia. E ela disse que ela nunca mais abre a porta da casa dela para esse filho. E uma outra, o filho cometeu o segundo assassinato. E ela dizia assim: amanhã visitarei ele, essa noite eu nem dormi. Só uma mãe. Só uma mãe. Para que uma porta de cadeia dessa forma. Mas vamos voltar ao livro de libertação, senão eu vou nas minhas histórias. Essa mãe chega para Gúbio e fala: Gúbio, meu filho está no plano espiritual, está fazendo outras pessoas sofrerem. E você precisa me ajudar. Gúbio sai do lugar dele, vai aonde está esse grupo de espíritos que são obsessores, encontra Gregório, chama André Luiz e Hilário para fazer essa visita nesse irmão. E quando eles encontram Gregório, eles percebem que eles precisam ir um pouco além. E eles vão na casa de Margarida. Margarida é uma moça que está sendo obsediada por um grupo de espíritos. São três espíritos: Saldanha, e eu vou esquecer o nome dos dois, não, Leôncio e Gaspar. Então tem Saldanha, Leôncio e Gaspar. São três espíritos inferiores que estão obsediando a casa de Margarida, com o único propósito de fazer com que Margarida se suicide. André Luiz é uma pessoa, é um espírito quase igual nós, na época que ele escreveu o livro. Ele é uma pessoa que está aprendendo ainda a trabalhar no plano maior. E quando o André Luiz começa a escutar as histórias, quando ele chega na casa da Margarida, vocês imaginam um ambiente escuro, pesado. Sabe aquela casa que você chega e te dá um arrepio e você fala: cara, não estou conta de ficar dentro dessa casa? Pelo jeito que André Luiz conta, é mais ou menos uma casa desse jeito. E quando eles entram dentro da casa, qual a ideia de André Luiz? O Gúbio vai chegar, vai acender uma luz, né? Eu que joguei futebol, meu pai sempre falava assim: coloca 2 pés na correntinha que dá certo. Ou seja, chega junto que dá um tranco industrial. André Luiz estava pensando desse jeito, falava assim: chega firme, nós vamos chegar, acender luz lá tudo, espantar esses obsessores, tirarem eles todos da casa e está tudo certo. André Luiz estava com a intransigência, não querendo saber de nada, queria saber: olha, nós precisamos resolver esse problema. Gúbio é um espírito que está muito tempo no plano espiritual e é amor.
chega nessa casa, de maneira alguma ele se ilumina, você mostra que ele é mais do que os outros. Ele chega nessa casa, ele vai perceber como é que é aquele ambiente, como é que estava acontecendo, o que estava acontecendo real naquele ambiente. Ele percebe que existe Satã, que é o chefe, que existem dois espíritos capazes de martirizadores perfeitos. Mas ele fala, eu preciso conversar com o chefe. Então ele se apresenta, ele senta junto com esse irmão, começa a conversar, e o André Luiz é impaciente. E lá está junto, mais impaciente ainda. Para que conversar? Vamos nos mostrar quem somos. Nós viemos aqui para resolver o problema. E o Rubio calma, conversa com o Saldanha e começa a perceber que Saldanha é um cara que, apesar de estar no plano espiritual, ser um obsessor, capaz de magnetizar, capaz de dominar mentes, era uma pessoa muito sofrida. Ele descobre que Saldanha, a esposa dele, que estava encarnada, que teve na última encarnação com ele, cometeu um suicídio. E ele não sabe nem o que ela está. Apesar dele estar no mundo espiritual, em um lugar no paraíso, em regiões sofredoras, ele não sabe o que ela está. A nora, que casou com o filho dele, também se suicidou. E também ele não sabe de nada. O filho está preso numa cadeia, numa prisão, numa terra. A neta era dama de ano, era uma ama de uma casa de um juiz, ao qual o filho desse juiz fazia tudo o que queria com essa moça. Apesar desse espírito ser capaz de dominar uma outra mente, ele não conseguiu ajudar o deles. O amor ou a intransigência? O amor ou você nega todas as pessoas que estão à sua volta? Você trata eles com amor, com carinho? Ou você pensa como André Luiz, não, nós precisamos resolver esse domínio. Toque isso daqui. O Rubio começa assim. Primeiro ele busca achar a esposa de Saldanha. Retira ela de lugares mais tristes. Traz para um lugar de amparo. Traz o desenvolvimento dela. Vai atrás da nora. Pega ela. Retira ela do lugar onde ela está. Vai na cadeia. Uma cena muito bonita, em desdobramento, eu tinha o filho que está, o filho do Saldanha que está na prisão, que o coloca no colo. Só a mãe faz isso para gente. Esse é um espírito de luz que está lá de lá e também faz isso. De vez em quando, nós também, fazendo os nossos erros, espíritos iluminados na hora que a gente dorme, tem a capacidade de fazer isso conosco, tá? De pegarmos nós, tirarmos do nosso corpo físico, nos abraçar com muito carinho, com muito amor. Ele faz isso. Vai à casa do juiz, retira o juiz no dia que ele dormiu, explica para o juiz o que está acontecendo, mostra para ele que onde ele está. Ele é um juiz e ele tem obrigações de fazer alguns cuidados com os filhos. E ele cuida para que a neta saia daquele local e arrume um outro emprego e mude. Amor ou intransigência? Rubio vai pegar um processo obsessivo e vai fazer com que, com amor, ele vai transformando aquele irmão. No dia que ele pede para aquele irmão, Saldanha, faça uma prece para os teus. E Saldanha fala assim: como eu vou negar um pedido
de alguém que fez tão bem quanto você. Ele faz uma prece na casa de Margarida, aquela casa que estava pesada, que estava angustiante, estava difícil de entrar. E ele, saudando esse menino, modifica todo o processo naquela casa, muda o ambiente, separa naquele instante o processo com Margarida e obsessão. E no final do livro, é muito bonito também, porque Rubio vai pegar um homem que está num processo obsessivo muito grande. Ele está enlouquecido com a vida, cheio de ilusões na vida dele, e ele precisa de um magnetizador com potência para separar, para ajudar esse irmão. Adivinha quem é que ele vai atrás? O espírito iluminado, vivendo num local bom, busca figura de Saldanha. Saldanha fala, mas eu para você, meu irmão. A partir de agora, você não vai ser mais um obsessor que vai levar outras pessoas ao suicídio. Você vai levar as pessoas à vida. Começa o seu trabalho de regeneração agora. Só tem dois caminhos. O caminho do amor. E você pode ter dentro da tua casa com os seus. Que você pode ter com o teu vizinho, com o colega de trabalho. Que você pode ter na rua, no trânsito. Né? Eu sempre falo para todo mundo, o trânsito é um lugar bom para a gente ver essas coisas. Você chega numa esquina, tem um pai, dá uma esperadinha, só faz assim também numa moto, você não vai te xingar. E com razão. Mas para um pouquinho antes. Perceba que aquela moto vai passar tão tranquilo, tão sereno. Você vai pensar contigo, nenhuma vibração negativa. Só tem dois caminhos. Para com o próximo. E para com a vida dele, com 3, 4 caminhos, só tem dois caminhos. Adoro criança. Adoro. Nós temos uma creche na Leporana com 50 crianças. Estamos vivendo uma experiência muito incrível em casa agora. 3 netos. Show de bola. Esses dias atrás, nós estávamos numa feira aqui na Leporana, ontem à noite. Encontrei um pai de uma criança que vai na creche. Um pai não, Roberto, amigo meu de futebol, muito tempo atrás. E o Roberto me encontrou, a netinha dele falou: Helena, não, tio Flávio. E a Helena veio correndo, abraçou-me. E ele falou assim: Helena, o que o tio Flávio faz na creche? Ela olhou para mim e falou: não faz nada. E ela tinha razão. Estava falando para a beleza lá no fundo agora. Antigamente a creche dava um prazer enorme trabalhar, porque na creche antigamente a gente pegava uma criança e podíamos levar qualquer criança, podíamos pegar uma pessoa que estava com depressão, levava para a creche, falava: você vai dar banho, você vai dar papá, você vai. E a pessoa tirava a depressão. Né? Hoje, com as leis que nós temos hoje, quem trabalha na creche tem que ter pedagogia, não pode ter outra coisa. Então são funcionários, todos eles pagam, tudo. Mas eu queria falar para vocês uma prece de uma criança semana passada. Semana passada nós fomos para a praia. Eu também passei com os meus netos. Saímos do Votuporanga, fomos para São Paulo, passamos 2 dias em São Paulo, visitamos o zoológico, tudo. E depois descemos para a praia. Você sabe que pai e mãe são meio empolgadinhos, né? Aonde dormem os 2 moleques dos meus netos? Do vovô e da vovó. O pai e a mãe estão dormindo separados. Dorme com a netinha mais nova, né? Todos separados assim. E nós fomos dormir, e na hora da prece, nós pedimos para o Rafael fazer a prece. Rafa é uma criança totalmente diferente do que vocês imaginam de uma criança boa. Uma criança ótima. Ser diferente. Digo que Rafael é um ser iluminado. Não sei se lá na frente vamos colher bons frutos com Rafa, mas aparentemente sim. Digo sempre para todo mundo: se nós não estragarmos ele, será uma dessas seres muito abençoadas.
visão espiritual diferente. Prece, Rafael. Olha, chegamos em São Paulo, deitamos na cama, pedimos para ele fazer a prece, e ele fala: Senhor Deus, Pai de todo amor e bondade, gostaríamos de agradecer ao Senhor pelos dias que estamos passando. São dias maravilhosos, Senhor. Tudo está correndo muito bem. Mas, Senhor, se amanhã ou depois tiver que vir por dias ruins, não tem problema. Nós passaremos por esses dias ruins. Nós adultos fazemos uma prece dessa. Falando para Deus: Deus, o Senhor mandar dias ruins, não vou aguentar. Estou falando: Senhor Deus, por favor, só dia bom, está sendo bom. Aqui em Carnaval tem um hotel que chama Carpe Diem, né? Ou seja, aproveite o bom momento. Está aproveitando o bom momento? Está no momento bom da tua vida? Aproveita. Nós gostaríamos que tivesse tudo bom, né? E uma criança mostra que perante a vida existem dois caminhos. Um, na realidade. Rafa estava certo. Estava sendo legal? Estava sendo legal, não tinha acontecido nada, nenhum acidente. Nós tínhamos vindo, tinha casa do parente para dormir, comida boa, passeios bons. Mas podia acontecer coisa ruim no outro dia? Não pode? Pode furar o pneu do carro? Dias atrás, o Luiz, que frequenta o padre do Evangelho, foi fazer uma palestra em Andeá. No meio do caminho, pegou o cavalo. Acabou o carro dele. Ou seja, não pode acontecer coisa ruim. Ou seja, existe só dois caminhos: o da realidade ou a ilusão. O da realidade é esse que nós estamos vivendo. A realidade, o Rafa falou: olha, agora está bom, Senhor, mas se eu for numa casa vier, pode vir. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, vai escrever um texto que eu acho fantástico. Ele fala assim, da porta estreita. Eu preciso tirar o óculos para ver. Ele fala assim: antes de reencarnar, quando nós estamos lá no plano espiritual, nós sabemos que é necessário o programa de reabasteecimento nosso. Ele fala assim: ó, reconhecemos a necessidade do sofrimento purificador, ansiamos pelo sacrifício que nos vai redimir, exaltamos os obstáculos que vão nos ensinar, compreendemos a dificuldade, seja a lição que for, à luz do entendimento que levará nosso caminho no infinito da vida. Mas ele continua: obtém o homem no vaso frágil, ou seja, encarnamos e caímos nessa carne aqui, em que mergulhamos para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, aquilo que nós dissemos lá atrás, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, voltamos a procurar o caminho lá. Voltamos a procurar o caminho lá. Divaldo Pereira Franco fala assim: ó, o caminho largo não tem nem porta. Não tem nem porta. O caminho largo é tudo aquilo que você pensa assim da ilusão. Esses dias atrás, Mega Sena da Virada, jogaram. Eu joguei. Achava que eu ia ganhar? Lógico que não. Mas que é barato, né? No grupo da família lá, tem 40 e poucas pessoas, cada um deu R$10. Eu ia ficar de fora, lógico que uma parte deles ganham, né? Estávamos lá jogando. Por quê? Você acha que ia dar? A ilusão seria eu imaginar que aquilo resolveria o nosso problema, né? Mas foi muito gostoso, porque o final do ano foi na quarta-feira, foi terça para quarta, né? O pessoal de São Paulo, o pessoal da família começou a chegar no sábado, na sexta. Tinha gente que já não estava fazendo viagem para a Europa no cruzeiro, estava comprando aquele navio do cruzeiro, sabe? Já estavam voando, viajando, tal. Gostoso, sem ilusão. Mas a realidade qual é? Entrar na vida sabendo que 2025 continuará do mesmo jeito que 2024. Com aquela ideia do Rafael, agradecendo pelo dia bom, lógico, mas entendendo, compreendendo que pode um dia não ser legal.
Pode ter que um dia seja ruim. Pode ser, como te disse ontem para mim, eu falei para ele, amanhã, Rafa, ele falou assim, amanhã começa tudo de novo a escola. Eu fui para o primeiro ano. Rafael é uma pessoa tão diferente, só para vocês terem uma ideia da figura do Rafael. O Rafael tem 6 anos, ele não frequentou a pré-escola ainda, ele está lá no primeiro ano, não frequentou a pré-escola. O Rafael faz cálculo, matemática, multiplicação, tudo. Esses dias atrás nós fizemos o Evangelho em casa, ele estava em casa no quarto do Evangelho, pedi para ele ler um texto, tá, gente? Ele lê um texto, apesar que não, é bom aprender esse aqui, né? Rafael é uma criatura diferente. Se nós não estragarmos, não tivermos a ilusão de achar que ele vai ser um grande, colocarmos nele a capacidade, ele vai ser um. Em relação à vida, Emmanuel também tem uma frase muito legal, um texto muito legal da frase, ele tira dessa porta estreita, quando os seres falam, né, quando Jesus fala que o homem que fechou, o dono da casa fechou a porta, e a gente entende que Deus fecha a porta aos ingratos, fecha a porta àquele que não vai conseguir ficar aqui no planeta terrestre, no mundo de regeneração, e que vai ter que ir para um mundo de expiação e prova longe do planeta Terra. E ele fala assim, né? Comemos e bebemos com o Senhor. Emmanuel só pega isso e fala assim, comemos e bebemos com o Senhor. Mostrando para nós assim, muitas das vezes, vivemos uma vida para comer e beber. E ele vai falar assim, qualquer tipo de animal vive para isso, para comer. Nós, espíritos superiores, nós espíritos, nós homens como somos hoje, não poderíamos ter uma vida só de comer e beber. Deveríamos estar pensando tanto quanto mais em processos evolutivos. E aí mesmo. Falei que com o próximo existem 2 caminhos, amor ou intransigência. Com a vida, uma vida de ilusão ou de realidade. Ilusão também é bom, tá? Se for no cinema, assistir um filme lá, é legal, ninguém está falando isso, mas volta sempre para a tua realidade, a qual você está vivendo. Precisamos trabalhar, precisamos nos alimentar, precisamos nos cuidar muito. E a mim mesmo? Qual tipo de. O que nós temos? Quais são os 2 caminhos que nós podemos trabalhar? Orgulho ou humildade? Aqui quem é berço católico? Berço católico. Também levantou, não sou berço católico. Eu nasci no catolicismo, fiz primeira comunhão, casei na igreja, casei minhas filhas na igreja. Eu sou de um berço católico. Quem é católico aqui lembra do Cântico de Maria? Todos lembram, né? Quase ninguém lembra. Quem assistiu The Chosen no final do ano, no especial de Natal dele, alguém assistiu? Também não. The Chosen fez muito legal, porque Maria de Magdala vai atrás de Maria, a mãe de Jesus, para conversar com ela, nesse filme mostra isso. E Maria Santíssima vai falar para ela assim, precisava ter falado isso para Lucas. E ela fala, o que é, mãe? Ela fala assim, quando foi para nascer Jesus, eu fiz um salmo, fiz uma poesia. E eu não falei para Lucas, eu não falei para Lucas. Então ela fala para Maria, para que Maria Magdala vá até Lucas e passe esse texto para Lucas. Em relação a mim, orgulho ou humildade? Olha o Cântico de Maria. Disse então Maria, a minha alma, é uma poesia, mas é uma prece. A minha alma engrandece ao Senhor,
O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque me fez grandes coisas, ó poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Gostaria só de voltar um pouquinho e falar assim, olha o que ela fala, porque atentou à humildade. Maria se torna a nossa Mãe Santíssima, se torna a Mãe de Jesus, não pela beleza, não pelos títulos, não pelo orgulho, porque na porta estreita não vão passar isso de com ninguém. Olhou para a humildade de Maria, e ela diz assim, com o seu braço agiu valorosamente, tirou, dissipou os soberbos do pensamento dos seus corações. Maria vai dizer que os soberbos não estão nem nos corações de Deus. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Em relação a mim mesmo, ou eu sou orgulhoso, ou eu sou humilde. Encheu de bem os famintos e despediu vazios dos ricos. Lembrem-se de que no plano maior não vão ser meus títulos, não vão ser minha roupa, não vão ser meu carro, não vão ser nenhum título que eu tenho também. Serei eu, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para Abraão, para Isaque, na sua prosperidade, para sempre. Ou seja, quem for humilde, nosso filho, não orgulhoso, quem for simples, e a simplicidade de uma beleza ímpar, terá dentro do coração do Pai todo o amor, toda a paz ao qual o destino. Benfeitores amigos, nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Vamos convidar os nossos companheiros passistas para que se posicionem para o passe, enquanto o Flávio fará a prece durante o passe. Se dividissem em modelos iguais dos dois lados, ao fundo. Amado Senhor Jesus, benfeitores amigos e irmãos nossos, nos envolva nesse instante, ó Pai Celestial. Grupo de espíritos responsáveis por esta casa, neste instante te recorremos, ó meus irmãos, para que possa fluidificar todo este ambiente divino, transformando, Senhor, a humildade dessas nossas palavras em energia viva capaz de fazer com que cada irmão aqui receba energia poderosa, capaz de fazer com que a libertação, fazer com que o amparo se faça na vida deles, meu Pai. Que essa energia viva e poderosa possa penetrar no fundo de sua alma, envolvendo todo o vosso corpo físico, Senhor,
mas envolvendo também o seu perispírito, fazendo com que cada célula, cada parte, cada órgão deste corpo seja iluminado e fortalecido neste momento. Não podemos esquecer, Senhor, o lar de cada um dos irmãos aqui representados. Não estou falando, Senhor, da casa física, ó Pai. Estou falando do lar, de irmãos, de pais, de amigos, de local de trabalho, de todo e qualquer ambiente ao qual os irmãos pertencem. Faça com que essa energia viva, Senhor, e poderosa, possa penetrar nesses ambientes também. Que ao retorno a esse local, esses nossos irmãos possam sentir que realmente hoje foi um dia diferente. Hoje foi um convite, Senhor, a vivermos realmente a vida como somos, e não com a ilusão de como gostaríamos que fosse. Gostaria, Senhor, nosso Deus, que eles sentissem a presença indescritível do Celeste, do irmão maior Jesus, e que neste momento único, o Cristo, o Senhor da vida, lhe coloque as mãos nos seus corações, amparando-nos, fortalecendo-nos, envolvendo-nos, amando, hoje, agora. Agradecer, né, ao Fábio, pela presença amiga, por essa mensagem do Evangelho, nos lembrando de Jesus, de uma santíssima bênção, né, em nossas vidas. Então, que eles também tenham feliz retorno ao programa, levando o nosso abraço aos companheiros do Fonte Viva. Vocês receberam aí uma mensagem com um número, né? Então, ela vai sortear, alguns evangelhos, e inclusive também dizer que nós temos aqui esse evangelho que são das letras grandes, a gente tem para vender, quem quiser adquirir também, né? Hoje nós vamos sortear um deles. E se, mas eu já tenho o evangelho, apresentei a alguém que certamente estará precisando. Então, nós vamos ver qual é isso. De 1 a meia luz. 47. 47. É o povo e o evangelho, tá bom? É o texto que eu escolhemos aqui do. Você está. Companheiro da casa, De ânimo forte, 31. 31. Que te traga muito ânimo, que você seja muito forte. Sementeiras e colheitas, 53. Continue semeando e colhendo. Funciona. O último é aquele mais importante. Guardemos o coração, número 29. 29. Eu só não escolhi o número 1 porque eu vi que minha esposa estava conectada. Guardemos o coração, guardemos o coração. Funciona. Todos nós passamos bom proveito, né, do Evangelho, mensagem de Jesus Cristo para nós, dentro do nosso coração. Todos têm uma semana de paz, de muita luz, temos a água frutificada na casa. Mais uma vez, que o Flávio também recebeu o nosso abraço. Jesus nos abençoe.